Voltamos com o Café com Drink. Meu nome é Thalita, eu sou psicóloga. Você vai me encontrar aí no Instagram como Psicóloga dos Gringos. E neste Café com Drink, a gente está aí desvendando a vida de tentante com a Bárbara Roque. Você vai encontrar ela também no Instagram como Tentante com Amor. Bárbara, eu andei assim, pensando aí nessa pausa que a gente fez, em uma das coisas que você falou lá atrás, que é quando você falou assim: e se eu tivesse olhado essa questão, tem um buraco, eu esqueci a expressão que você usou, tem um buraco aí, se eu tivesse olhado isso, quando eu tivesse 20 anos. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que há uma tendência de todos nós a olhar determinadas dificuldades, determinados desafios, é, com aquele olhar de culpa e bem individualizado, né? Como se assim tivesse só no nosso poder de mudar aquela trajetória ou ter percebido algo errado. E pelo que a gente tem conversado até agora, muitos pontos que você trouxe indica que essa questão aí da dificuldade de engravidar é também uma questão, não é uma questão individual apenas, mas é uma questão social, no sentido assim, até que como que o Estado está pronto, ou que tipo de ferramenta o Estado tem para prevenção, para ajudar pessoas com dificuldade, casais com dificuldade de engravidar. É também uma questão assim, política, né? Que aí envolve o social, e também uma questão de educação, né? Como a gente tinha falado aí bem antes, da educação sexual, no sentido da educação sexual ir além dessa coisa de prevenção de doença, engravidar ou não engravidar, mas educação sexual no sentido assim de ter um cuidado com o corpo, de pensar no futuro, de ver o corpo aí também, né, como uma forma de prazer, de conhecimento. Então eu acho que, não sei se você vai concordar comigo, mas assim, talvez aí parte do processo terapêutico da vida da tentante seria também enxergar, ter uma visão mais global dessa questão ou deste problema de não conseguir engravidar, né? Que é uma coisa assim que vai muito além, né? Como é que você aí, você falou das suas primas, que pelo fato de você estar vivendo essa experiência, você conseguiu alertar as suas primas. Mas, assim, você não pode, sei lá, se culpar por não ter tido, assim, você com 20 anos, você com 15 anos, você não tá pensando, né? Vou engravidar, assim, quando a gente é mais jovem, a gente pensa assim, 30 anos é muito velho, isso vai demorar trocentos anos, né? Então, eu acho que, assim, a gente tem também que, às vezes, puxar o nosso pensamento de que a questão é, da dificuldade de engravidar é sim também um problema político, um problema social, né, um problema educacional, um problema econômico. Você concorda com isso? Eu concordo, Thalita, e acho que por isso que é importante a gente falar mais sobre esse tema e vários outros temas que a gente não fala, que também podem, né, estar nessa esfera de não ser uma culpa ou problema de uma pessoa só, que isso está muito além do que uma pessoa só consegue controlar. Mas a gente só percebe isso depois que a gente começa a ver outras pessoas passando pelo mesmo. E não são pessoas, igual a gente falou, né, em vídeos anteriores, quem não assistiu, volta e assiste, que tem essa conversa aqui, tem vários blocos, mas, por exemplo, não está numa camada só da sociedade, né? A gente teve aí a Mariana Rios, que é uma pessoa super influente, né, famosa, que também tem esse problema.
não é uma coisa só do Brasil, a gente pode ir além. As Kardashians, né, são socialites aí super famosas lá fora, nos Estados Unidos, no mundo. Uma delas também teve isso, passou por isso recentemente, né? Ela fez a fertilização in vitro. A gente vê isso em camadas sociais também, mais pobres, igual eu contei o caso ali da minha colega que teve que entrar nessa lista também ali do SUS, para caso ela quisesse tentar engravidar de novo. Então, a gente percebe, hoje eu percebo isso, mas eu só percebo que não é uma culpa minha, que não é uma responsabilidade minha, porque eu me abri, eu me expus e eu consegui encontrar isso em outras pessoas e em outras camadas sociais também. Então, precisamos falar mais justamente para tirar essa culpa também, sabe? E para perceber isso, que é um problema que precisa de outras camadas, outras coisas para ser resolvido, né? Para pelo menos ter um tipo de planejamento, né? Exatamente. Eu espero que, assim, de alguma forma, essa conversa nossa que ajude, né, alguém ou dê aí uma luz. A gente falou também, você falou aí que você não tem a adoção, tá no seu planejamento no momento. Você meio que deixou isso claro. Mas, pelo menos assim, eu tô falando assim da minha percepção, né? Que é bem individual e totalmente assim, não sei. Mas pelo menos assim, para mim, quando a gente fala em tentante, eu pelo menos tenho a tendência a associar com a adoção, mas é uma coisa muito estranha, porque a associação é como se fosse assim, a adoção viesse em último caso. E como é que é isso? A adoção para tentante, é claro que você não pode falar por todas as tentantes do Brasil ou do mundo, mas tipo assim, para você, né, a adoção, ela tá de uma certa forma ligada com a vida da tentante, com esse processo, e ela é aí, seria aí o último caso do processo de ser tentante? Como é que é isso? No meu caso específico, a adoção, quando nunca foi uma coisa que eu pensei em fazer. Eu nunca pensei, eu e o meu marido nunca sentamos e pensamos, vamos adotar uma criança, porque em- é, o ato de adotar é algo que envolve uma série de outras coisas ali relacionadas. Quando as pessoas, são as pessoas, outras pessoas de fora que geralmente trazem, não está conseguindo engravidar 2 anos, por que vocês não adotam? A mim, me soa muito um prêmio de consolação. E eu sinto que isso é algo muito ruim. Você não está adotando ali porque você tem aquele desejo de criar uma criança, de adotar uma criança. Isso não me soa, eu, Bárbara, não posso falar por todas as mulheres, não me soa genuíno. Não me soa como algo que vem realmente do meu coração. E me soa como não é nem a última coisa que a tentante vai fazer, né? Eu, tentante, Bárbara. Me soa muito mais como isso de, já que não deu certo, faz isso, sabe? Então, já que você não teve isso, substitui por isso. Me soa muito como uma substituição. Então, para mim, por enquanto, neste momento, pode ser que eu mude de ideia, pode ser que em algum momento a adoção vire algo que eu queira, vire algo que esteja no meu primeiro plano. Neste momento não está. Então, neste momento, para mim, soa muito como uma substituição de algo que não deu certo. Então, já vai começar, para mim, errado. Já vai começar da forma que não deveria. Uma coisa que deveria ser tão bonita, uma coisa que deveria ser ali um momento de criar uma família, começar uma família, para mim já vai começar como eu não tive, não gerei um bebê, não gestei um bebê, vou então aqui para adotar uma criança. E, além disso, tá? Uhum. Quando as pessoas trazem por que que você não adota, gente, eu não sei se você sabe como funciona o processo de adoção, mas não é assim da noite pro dia só chegar lá e falar, vou adotar uma criança e pronto, acabou. Não é assim também que funciona, né? Tem todo um processo. É um processo doloroso também. Conheço pessoas que estão nesse processo de adoção. Não é um processo fácil, não é rápido. Envolve é, muito é, entender ali o que você está fazendo e
é um processo que envolve muita coisa social junto também, muita é uma vida que você está pegando, sabe? Então, não sei, pra mim não neste momento não me soa como algo que eu vá fazer agora. Quando as pessoas me trazem isso, eu tenho essa sensação e também tenho essa sensação de que as pessoas acham que é mais fácil. Eu acho que tem acredito que tem tanta carga de culpa, de incertezas, quanto tem um processo de quem está tentando engravidar também, sabe? Então, eu agora, nesse momento, eu não consigo equilibrar essas duas cargas. Eu não quero equilibrar essas duas cargas. Pode ser que eu entre numa fila para adotar uma criança e passe 5, 6 anos sem conseguir adotar. Eu, nesse momento, não quero passar por isso também, sabe? Eu, pelo menos, assim, a forma como que a adoção meio que rondeia esse conceito de tentante, pelo menos para mim, vem aí daquela ideia de relacionar o conceito tentante com ser mãe. E é uma coisa que você trouxe no primeiro bloco que esse conceito de tentante está ligado à ideia de gerar uma criança do seu próprio corpo, né? Que tá, não é só ser mãe, né? Então, pelo menos assim, para mim, a adoção ela rondeia por conta que às vezes eu meio que conecto esse conceito à ideia de ser mãe apenas, sabe? Mas Sim. muito interessante. Pode falar. Além da adoção, Tatalita, tem outras coisas que as pessoas sugerem também. Ah, porque você não é, pede outra pessoa para gestar para você, Uhum. né? No Brasil isso não pode, é proibido, né? A gente não, Ah, não é, pode. não. Existe um termo antigo feio, né? Barriga de aluguel. Não Aham. é uma barriga de aluguel, né? É uma pessoa ali que vai gestar para você, que você não tá pagando por essa pessoa, né? Você não tá alugando o espaço, mas no Brasil isso é proibido, né? Pelo menos até onde eu sei, tá? Não, isso não existe, essa possibilidade. Eu sei que existe em outros países, inclusive existem países que as pessoas realmente pagam por isso. Mas, de novo, sai do tentante. Uhum. Eu não estou tentando gestar um bebê. Eu quero ser mãe, então eu vou ser mãe a qualquer custo, que seja esse custo adotando, que seja esse custo fazendo fertilização in vitro, que seja esse custo fazendo inseminação artificial, que seja esse custo tendo outra pessoa gestando o meu bebê para mim. Nenhuma dessas opções é uma opção para mim. Para mim, o tentante, a Bárbara tentante, é a Bárbara que quer gestar este bebê. Então, Uhum. neste momento, o meu foco é esse. Se o meu foco mudar em algum outro momento, aí vai ser uma outra Bárbara, que eu também não sei qual que é o nome, se vai ser adotante ou se é tentante também, não sei, né? Aí vamos deixar para o futuro. E você falou também antes da questão da organização, que eu achei muito interessante, muito, muitíssimo válido, que vocês como casal, vocês mantêm aí os seus objetivos, a sua agenda. Nesse tratamento que você está fazendo aí como tentante, é possível você se organizar de uma forma assim, que seja possível seguir planos, por exemplo, até o mês X eu vou tentar isso, a partir do próximo mês eu vou tentar aquilo. Tem esse tipo de organização? Ou é tudo meio que não dá para planejar? Tudo dá para planejar, você pode se organizar, desde que você encontre uma equipe médica ali que vai te ajudar a fazer esses planejamentos. Então, eu, né, desde o início, a minha médica ginecologista, que é especialista em fertilidade, eu tive a sorte dela ser minha médica há mais de 10 anos. Então, estou com ela há muitos anos. E aí, quando eu virei para ela e falei, até aqui evitamos o bebê. A partir daqui, agora estou no momento de quero começar a pensar em engravidar. A gente já começou esse planejamento desde lá. Então, faz 2 anos, né, que eu estou tentando engravidar. Então, eu tinha 33 anos e aí a gente se planejou. Então, o que que ela me trouxe? Você tem um ano para tentar engravidar de maneira natural. Vamos cortar anticoncepcional, vamos cortar. Na época eu usava DIU, então vamos tirar o DIU. Durante um ano você vai tentar. Se em um ano você não engravidar, aí a gente começa a entender o que está acontecendo com vocês como casal. Então, depois de um ano não engravidando, que a gente começou a fazer os exames, eu não já fui fazendo exame de cara.
Mas também depende do quê? Depende da idade, depende, né? Essa médica já me acompanha há muitos anos, ela já me conhece. Eu fiz 35 anos ano passado. E aí, quando eu fiz 35 anos, ela falou: Bárbara, a gente pode continuar tentando. Eu fiz a cirurgia da endometriose recentemente, fiz alguns exames ali. Ela falou: a gente pode continuar tentando para ver se vai dar certo e tudo, se você engravida de forma natural. Mas você já tem 35 anos, eu preciso te apresentar outras possibilidades. Quais são as outras possibilidades que você tem? Essa. Entre elas, qual que eu te indico? Ela me indicou a fertilização in vitro, de todas as possibilidades, com o meu diagnóstico, com o que a gente encontrou, era que funcionaria melhor para mim. Vamos fazer fertilização in vitro? Vamos. Então, nos planejamos. Quando a gente. Aí começa aquilo que eu te falei. Dezembro, eu tinha uma viagem, mas eu podia fazer a coleta dos óvulos antes. Então, me programei para fazer a coleta dos óvulos antes e fazer essa viagem depois. Agora, eu já tenho uma viagem em julho. Se eu preciso viajar em julho, de quantos meses de gravidez eu posso estar para poder viajar? Então, isso vai indicar quando eu vou poder fazer a transferência dos embriões. Olha, eu aí já dando spoiler. Mas isso vai indicar quando eu vou poder transferir os embriões. Então, dá para você se planejar sim, desde que você tenha muito essa conversa aberta com a equipe médica que tá ali junto com você, sabe? E é isso que eu faço. Eu falei, né, lá no nosso primeiro bloco que de conversa, você me perguntou qual que era a bebida que eu tinha escolhido. Eu tô bebendo água. Por quê? Porque é bom para tentante evitar cafeína e álcool. Mas tivemos o Natal e o Ano Novo aí. Então eu também conversei com a minha médica nutricionista ali, que está junto comigo, junto, né, que faz parte da minha equipe médica, sobre Natal e Ano Novo. E aí, eu posso beber? Não posso? Então a gente entra nesses acordos para que tudo funcione. Então, tudo é planejamento. Eu falo que eu vivo ao redor ali da minha agenda hoje em dia. O que não dá para planejar são alguns exames, né, Thalita? Tem alguns exames que vão depender do seu ciclo. Para você fazer a coleta dos óvulos, quando você faz a fertilização in vitro, você toma muitos hormônios, toma injeção e tudo. Então, isso altera o seu ciclo. O meu ciclo até então, ele era muito certinho. Ele alterou. Então, antes eu conseguia me planejar porque eu não errava, assim, o ciclo perfeito. Eu conseguia marcar os meus exames. Hoje eu não consigo mais, porque bagunçou tudo. Bagunçou todos os meus hormônios, bagunçou tudo aqui. Então, hoje em dia, quando eu vou fazer algum exame, eu preciso um pouco que fazer isso em urgência ali, né? Então, eu mando uma mensagem para minha médica, aviso para ela qual fase do meu ciclo que eu tô, porque agora eu não consigo mais marcar as coisas com tanta antecedência assim para exames. Ai, que interessante. E mais interessante ainda é que na sua página, Tentante com Amor, você conseguiu definir 4 fases da vida da tentante. Eu até anotei aqui. A primeira é a decisão de ter um filho, né, de engravidar. A segunda é a descoberta. A terceira é a raiva. A 4 é a aceitação. Eu queria que você falasse um pouco mais dessas fases. Por exemplo, é, elas têm início e fim, ou elas são todas intercaladas, bagunçadas? E qual que é o papel do seu marido nessas fases? Assim, essas fases é só você que passou por elas? O seu marido também passou por elas? Como é que foi isso? E se você teve, eu imagino, né? Você já teve um acompanhamento profissional e como que foi importante o psicólogo para ajudar você a processar essas fases? Várias perguntas, É... né? Essas são as fases que eu identifiquei em mim. Em todas elas, o meu marido também, acredito que ele também passou e ele também teve que estar presente nessas fases para a gente entender como que a gente ia fazer. A decisão é com certeza precisa da pessoa que vai estar ali com você, se você for uma tentante junto com alguém, né? Com uma segunda pessoa ali tentando com você, porque é isso, é vocês decidirem, estamos prontos para ter um filho. Essa é a fase da decisão. Eu acho que essa fase da decisão, para mim, ela foi naquele momento, ela passou, mas eu acho que ela pode voltar
quando a gente decidir, por exemplo, se não tiver nada funcionando, nada dando certo, não vamos ter engravidar mesmo, tomar a decisão de, beleza, a partir de agora a gente não faz mais nada nesse sentido de tentar engravidar. Então, eu acho que a decisão ela tem esses dois momentos. A decisão de você falar é agora, estamos prontos, vamos começar a tentar. E também eu acredito que vai vir essa decisão no próximo momento que já esgotamos tudo que a gente tinha, fizemos o que fizemos, não vamos mais. Ou ainda uma outra decisão, né? Eu te falei que eu tenho 10 óvulos congelados. A gente vai precisar tomar uma decisão. Vamos ter Aham. 10 filhos? Então, não é uma fase que eu acho que ela não fica o tempo todo, mas resumindo, as fases eu acho que elas vêm e vão. É, a fase da descoberta também, o marido ali está muito presente, porque é quando você vai descobrir o que está acontecendo. Então, decidimos tentar gestar um bebê. Não, ainda não engravidamos. Então, passa para a descoberta. Vamos descobrir o que está acontecendo. E aí, você pode descobrir que tem alguma coisa na saúde da mulher, você pode descobrir que tem alguma coisa na saúde do homem, você pode descobrir que não tem nada na saúde de nenhum dos dois, que é a chamada infertilidade sem causa, que para Uhum. mim é assim desesperador, porque não tem explicação. Por que que eu não tô engravidando? Sem explicação. Tô há 5 anos tentando engravidar e não tem explicação. Então, eu acho ela um pouco desesperadora, essa infertilidade sem causa. Mas a descoberta também é os dois. É os dois entenderem o que está acontecendo, por que que vocês não estão engravidando. E a descoberta também, eu acho que ela dura por muito tempo, eu acho que eu ainda estou dentro nela, porque você começa a descobrir outras coisas também dentro do seu corpo, você começa a prestar mais atenção. Então, eu trouxe para você o caso da endometriose, você começa a prestar mais atenção na sua alimentação, você começa a descobrir alergias ou intolerâncias que você nem imaginava que você tinha, você começa a descobrir outras coisas que estão relacionadas ali à sua saúde. Poxa, sempre achei que era uma pessoa que dormia bem. Descobri que não, que eu preciso de 8 horas de sono pelo menos. Então, é uma descoberta constante. E aí a descoberta é outras coisas também. Agora que estamos fazendo a FIV, descobrir como que funciona, descobrir o que que é a FIV, pós-FIV, tem pesquisado muito sobre criação de filhos. Então, essa descoberta, eu acho que a descoberta ela nunca acaba. Ela vai estar aí esse tempo inteiro. A raiva vem e vai. Quando você tem um diagnóstico, seja ele um diagnóstico de saúde, ou seja ele a infertilidade sem causa, gera raiva, né? Poxa, se é sem causa, então não tem nada que eu possa fazer. Ou se é alguma coisa de saúde, poxa, por que que eu não descobri isso antes? Então gera um pouco de raiva ali, mas eu acho que a gente lida com raiva o tempo todo, então é uma coisa que vai passando. Eu acho que eu conversei com você um pouquinho antes, né? A gente antes da gente gravar aqui, mas às vezes eu tenho raiva do que as pessoas falam também. Eu já tive um Aham. momento ali de ficar a Bárbara pacífica. Eu, neste momento, estou a Bárbara com raiva. Não parece, eu tô sorrindo e falando que eu tô com raiva. Mas eu não tenho lidado tão fácil com comentários como eu lidava antes. Então, eu acho que a raiva, ela vai e volta. Eu não sei no meu marido se ele passou tanto assim por este momento de raiva, acredito que sim, mas eu não sei se ele expressa tanto, sabe? Uhum. Ele tenta muito ser a minha calma nesse momento, porque ele sabe o peso que eu tenho vivido. Então ele tenta ser a minha calmaria no meio dessa confusão toda. Então ele não me mostra isso. E a aceitação, beleza? É isso. Não estamos conseguindo engravidar, aceitamos. O que que a gente vai fazer a partir de agora, tá? Porque a aceitação também não é você se prostrar e deixar pra lá. A aceitação é, entendi o que eu tenho, entendi que não estamos conseguindo engravidando. E aí? Vamos continuar tentando? E aí, vamos fazer FIV? Porque você aceitar que você não está conseguindo engravidar e você também falar, beleza, eu não quero tentar nada, tá tudo bem, isso é uma aceitação e é positivo também, não quer dizer que isso é negativo, sabe? Então, a aceitação, para mim, a minha fase da aceitação foi aceitar fazer a FIV, que eu não aceitava antes. Quando eu comecei, a primeira coisa que eu falei com a minha médica, nem me venha com isso de hormônios, é,
tô aqui cuidando da alimentação, tô fazendo tanto de exercício físico, o hormônio vai acabar com o meu corpo, vai me fazer engordar, vai mudar, né? Vai me mudar ali psicologicamente, não quero. Então a aceitação foi isso também. É aceitar que naquele momento eu não queria, mas agora já aceitei e é algo que eu quero agora. Você perguntou sobre processos terapêuticos. Eu tive a minha terapeuta que me ajudou a entender esses momentos, entender o que eu estava passando lá. Acredito que naquele momento também foi algo muito novo para ela, ter uma pessoa, uma mulher tentante ali, né, como Uhum. que ela atendia. Então a gente foi descobrindo muito juntas também isso, sabe, como que eu ia definir. Mas, de novo, falar me ajudou muito. E o falar e pôr isso para fora tem sempre, é o que tem me ajudado, é o que tem me feito entender melhor o que eu tô, processar melhor o que essas etapas também. Pode ser que tenham etapas novas, tá? Ainda não sei, eu ainda não descobri. Vamos ver nas próximas consultas ali, nos próximos papos com a terapeuta se eu descubro alguma outra fase. Mas é interessante que essas fases todas que você nomeou, elas vão e vêm, né? E você, o seu marido, com certeza, ele passa elas de alguma forma. E eu achei muito pontual, essas fases que você conseguiu aí processar. Então, agora nós vamos aí para o próximo bloco. Provavelmente vai ser o último da nossa conversa. Aí eu te libero para você movimentar seu corpo, que eu falo para os meus clientes, quando você está com muita raiva, ou estressado, ou frustrado, e não consegue sair dessa situação, não pensa, movimenta o corpo que alivia. Não sei se vai passar a situação, mas o sentimento de raiva vai aliviar. Então vamos para o próximo bloco, provavelmente o último, e deixa eu parar aqui.